Tá virada, já resolvi aqui. Ainda não? Irmãos, eu sei que tem aqui já... Ah, vamos trabalhar lá nessa posição então. Eu tô sem... Ok. Bem-vindos, então vamos começar a nossa trajetória. Eu fiz a seguinte pergunta: quem são seus referenciais? Quais são os pregadores que você se colocaria diante deles para ouvir? Tava todo mundo virado à câmera, né? Assim vai ficar um pouco melhor. Mas vamos lá, eu preparei para você, então, um material que vai mudar a sua história. E sabe, bem-vindo a esse tempo. Quando nós pensamos numa jornada do pregador eficaz, isso significa porque você pode exercer o seu ministério de várias maneiras. Mas você precisa também saber que existem alguns critérios, existem alguns caminhos que precisam ser percorridos. Durante alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o segredo dos grandes pregadores. Tive a oportunidade de estar entrevistando vários homens de Deus durante décadas. E a gente percebe que cada um deles eles tinha um segredo, tinha uma particularidade que os diferenciava. Se você estudar a história, por exemplo, de Charles Spurgeon, ele não se tornou o príncipe dos pregadores só porque ele era alguém que tinha uma excelente oratória. Muito pelo contrário, ele tinha um diferencial. Se você estuda a história, por exemplo, da nossa história contemporânea, pregadores como John Stott, Billy Graham, Jay Parkins, eu acredito que você mesmo tenha uma lista dos pregadores que você considera como pregadores excelentes. E nós queremos então desenvolver isso. A homilética, ela surge com o propósito de ministrar a cada um daquele que é vocacionado ferramentas. A homilética, ela é diferente do ministério da palavra. Você precisa separar essas duas coisas. O ministério da palavra é o encargo que você recebeu do Senhor. O ministério da palavra diz respeito ao seu chamado. O ministério da palavra diz respeito àquilo que Deus colocou em você para que você pudesse, então, transmitir para outras pessoas. A homilética, no entanto, ela surge com um propósito de treinar esse vocacionado, de dar a você um desenvolvimento pelo qual você poderá, então, se tornar um pregador eficaz. A pregação ela é a forma mais expressiva de se disseminar o Evangelho de Cristo, e ela ocupou um lugar central no ministério de Jesus. Ele identificou-se como sendo um pregador quando visitou a sinagoga de Nazaré, na Galileia, afirmando que fora enviado para evangelizar e para pregar a liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus ele foi, portanto, um pregador por natureza, e o que é interessante é que ele poderia ter se valido de outros métodos. Ele poderia ter vindo como um general, ele poderia ter vindo como um empresário ou como qualquer outra forma de liderança. Mas ele veio como pregador. E a pregação ela ocupa, portanto, uma posição muito importante. Ao estudar o poder do discurso, eu sempre fiquei impressionado de como que, através de um discurso, um homem e uma mulher mudaram o rumo de uma geração. O tempo que nós estamos vivendo, eles requerem hoje um novo chamado, uma verdadeira revolução. E a grande questão é quantos estarão preparados para responder ao desafio do nosso tempo. Há, portanto, uma verdadeira crise instituída hoje na vocação e na prática do ministério da palavra. Talvez na tentativa de agradar as multidões, talvez na tentativa de não contrariar o seu auditório, você acaba muitas vezes comprometendo a essência profética do seu chamado.
E eu vou ministrar para você algumas ferramentas importantes para que você possa, então, experimentar uma verdadeira revolução no seu ministério. Deus, ele planejou a igreja para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Em toda a história bíblica, Deus ele inspirou a sua palavra na boca de arautos e na pena de escritores. Profetas, reis, sacerdotes foram os pregoeiros de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a proclamação da palavra passou a ter uma significação importante através da pregação, do querigma, desse discurso importante que nós precisamos aprender. A palavra homilética, ela tem a sua origem no grego e ela significa, então, um meio pelo qual você pode adquirir um discurso coerente. A homilética nos fala de como eu posso estar preparado para a obra que Deus determinou para nós fazermos. E é interessante isso, porque existe, de fato, vários livros de homiléticas. E no seminário, essa matéria, muitos seminários, essa matéria ela é colocada por último. É uma das matérias mais procuradas, porque um vocacionado, alguém que se inicia ali em uma carreira ministerial, ele tem como propósito se tornar um pregador. E aqui, então, é que nós precisamos entender que dentro da homilética, nós vamos trabalhar um conceito chamado de oratória e de retórica. Vamos aprender os princípios para se ter uma comunicação eficaz. Você pode até ter um grande conhecimento, mas não saber como comunicar esse conhecimento de uma maneira eficaz não resultará em nada. O apóstolo Paulo chega a dizer que se a trombeta ela der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Hoje nós vemos a Bíblia de um lado para o outro sendo pregada e sendo apregoada, mas também vemos a Bíblia sendo batacada. E o que nós precisamos hoje, em um tempo como estes, são de pregadores que pregam a partir de uma convicção de que a Bíblia é o que ela representava para a igreja primitiva, que a Bíblia é o que ela representava para os reformadores. Hoje é muito comum os pregadores relativizar as Escrituras. E um dos segredos importantes que vocês vão aprender é que se há uma crise da mensagem, há também uma crise do mensageiro. Se há uma crise do mensageiro, muitos ruídos começam a vir e a impedir que esta mensagem seja transmitida de uma maneira eficaz. O que nós percebemos hoje com os pregadores, eles estão perdendo as suas convicções. Eles estão em dúvidas. Eles não sabem o que dizer. Eles não sabem o que falar. Eles não sabem como levar as pessoas a uma reação. E um ponto importante, eu gostaria que você já tivesse aí a sua caneta, tivesse aí a sua agenda de anotação, porque eu vou passar para vocês várias lições. E se você está ouvindo apenas de uma maneira passiva, consequentemente você vai assimilar muito pouco. Mas se você estiver tomando nota de cada um dos princípios que nós estamos falando aqui, eu acredito que você está diante de uma grande oportunidade. Você está diante de um momento que vai sacudir o seu ministério. Portanto, vamos começar aqui falando como nós podemos nos preparar para o ministério da palavra. Como que nós podemos nos tornar pregadores eficazes. E aqui é importante você perceber que a primeira coisa que você precisa saber é quando começou
a sua jornada. Eu comecei a pregar o Evangelho com 12 anos. Exatamente com 12 anos eu tive acesso às Escrituras, comecei a ler a Bíblia. E eu falo para algumas pessoas algo interessante, e nós temos aqui uma grande quantidade de testemunhas que podem confirmar o que eu estou dizendo. Que a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ler, eu entendi. E eu entendi a Bíblia com 12 anos. Talvez porque não estivesse tão influenciado pelos dogmas, eu não vim de uma tradição religiosa, eu não era um frequentador de nada, e nem mesmo tinha um contato direto com as Escrituras. Mas o dia que eu tive um encontro com Jesus, eu tive a minha vida transformada, um fogo se acendeu no meu coração. Um desejo de conhecer a palavra de uma maneira tremenda. E eu me lembro da primeira Bíblia que eu tive, de como eu comecei a ler essa Bíblia ainda no livro de Gênesis, e lia diariamente, com aquele desejo de compreender aquela mensagem. E à medida que lia surgindo dúvidas, ia surgindo também respostas. Quando comecei a pregar, ainda com 12 anos, e tinha uma característica muito importante para mim, que era pregar aquilo que eu havia entendido, que eu havia recebido do Senhor. Com 13 anos, eu já estava pregando em vários eventos, de várias denominações. E talvez você que está me assistindo aqui tenha me acompanhado naquela época. Com 13 anos, procurava pregar em todos os lugares. Quantas vezes eu fui para as escolas? Quantas vezes eu fui para as praças, para as feiras, para qualquer lugar onde um grupo de pessoas estivesse dispostas a ouvir. E é interessante que, a partir daí, algumas pessoas perguntavam com quem você aprendeu, como foi isso? Porque isso estava indo contra um dogma, porque muitas vezes as coisas que eu via nas Escrituras não era aquilo que se ensinava de uma maneira muito convencional nas igrejas. Mas, então comecei a andar com pregadores. Deus colocou na minha jornada alguns homens de Deus, algumas pessoas que tinham essa mesma paixão, este mesmo zelo e convicção. Você sabe por quê? Porque não importa qual seja o seu chamado, Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho para te inspirar, para te treinar, para ser referencial, para trazer um legado na sua vida. E como eu sou grato a cada uma dessas pessoas. Mas tinha um princípio muito importante para mim, que é a necessidade de caminhar a segunda milha. Quando fui para o seminário, ainda com 13 anos, e um dos meus maiores compromissos era que qualquer tarefa que fosse apresentada, eu caminharia a segunda milha. Se o professor me pedisse para ler um livro, eu lia 2 livros. Se pedia para orar 1 hora, eu procurava orar 2 ou 3 horas. Quantas vezes nós iríamos para as vigílias com uma frequência muito grande, para quê? Para que nós pudéssemos, então, ter essa plenitude e essa comunhão. Porque o ministério da palavra, o ministério da pregação, ele não começa quando nós começamos a pregar em si. Mas ele começa quando nós aprendemos a orar. Os discípulos não chegaram diante de Jesus e disseram assim: Senhor, ensina-nos a pregar. Eles não fizeram isso. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Um pregador, ele começa o seu preparo com a sua vida espiritual. A homilética
ela traz alguns benefícios muito importantes. Um pregador nato, ele pode pregar bem sem nunca ter ouvido falar o que era homilética. Mas quando ele aprende acerca da oratória e a arte de falar em público, se torna para ele isto uma arte. Ele vai procurar desenvolver todos os meios para poder alcançar o maior número de pessoas. E você precisa entender que quando Deus ele te dá um dom, ele não te dá esse dom lapidado. Esse dom ele precisa ser desenvolvido. Basta você pensar, por exemplo, mesmo no ouro. Você pode ler e encontrar um ouro. E ele tem um potencial de um valor muito grande. Mas se ele não for lapidado, se ele não for moldado, então todo o potencial dele não será explorado na sua totalidade. Você precisa ser treinado. Jesus poderia ter chamado os discípulos e ele imediatamente já se tornasse apóstolos. Não, ele andou com eles. E Jesus pregou muitos sermões, muitas mensagens. Mas os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Qual é o espaço que a oração ocupa no seu lugar? Em 2005, eu iniciei uma turma da Escola de Pregadores. Muitas pessoas, assim como vocês, se inscreveram para aquele evento. E foi um evento presencial. Nós marcamos, então, 4 dias de treinamento da primeira Escola de Pregadores. No primeiro dia, então, nós tínhamos ali uma grande quantidade de alunos. E eu comecei a orar com eles. Nós oramos meia hora, depois continuei orando por mais 1 hora, depois oramos por mais 1h30, depois chegamos a 2 horas de oração e eu terminei aquele evento. No segundo dia as pessoas pensaram: agora ele vai ensinar alguma coisa. No segundo dia, então, nós iniciamos às 7 horas com oração. Fomos até às 7h30 orando. Chegamos até às 9 horas orando. E muitos daqueles alunos começaram a sair daquele seminário. Começaram a ficar para fora e fomos para o terceiro dia, aonde uma grande quantidade já não compareceu. E eu iniciei, então, exatamente às 7 horas com oração. Depois de orar 1 hora, nós começamos aquele seminário falando dos princípios, do segredo e da formação espiritual de um pregador relevante. Sabe, porque você vai conhecer exatamente esse diferencial na vida de um homem de Deus. Se você é alguém que despreza a oração, consequentemente o seu ministério ele está limitado. Quando você associa um treinamento muito bem elaborado, aonde você se dispôs, como eu fiz no passado, a caminhar a 2ª milha. Quando você faz isso, associado a uma vida de oração, então você se torna um verdadeiro revolucionário. Sabe, eu encontro essas características em John Wesley, um homem que tocou a sua geração. E ele disse certa vez algo muito interessante. Quando ele colocou uma expressão, ele afirmou: coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Um homem que dizia: a minha paróquia é o mundo. E ele entendia a importância, então, da oração. Eu quero, então, que você, neste treinamento, decida a orar. Eu não sei quais são as barreiras que você está enfrentando, quais são as dificuldades que você enfrenta em ter uma vida de oração. Mas sabe, se você leva a sério o seu treinamento, você vai revolucionar a sua vida, decidindo agora a orar. A oração tem que ser a sua prioridade. E sabe, isso é muito importante. A homilética, ela pode te dar
o conhecimento daquilo que precisa ser feito. Mas a oração, ela te dá o poder espiritual. Imagine se Pedro não tivesse ficado 10 dias no cenáculo. Será que aquele discurso dele seria o mesmo? Muito pelo contrário. Ele, agora, revestido de poder. A visão da oração, ela deve começar entre você e Deus. É o princípio de Esdras. A Bíblia diz que Esdras, primeiramente, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para entender a lei do Senhor e para praticá-las e ensiná-las. Isso é algo que nós precisamos aprender no nome de Jesus. Portanto, entenda esses princípios. A homilética, ela vai aprimorar a sua comunicação verbal e a sua comunicação moral. Philip Buckley, por exemplo, ele definiu a pregação como sendo a comunicação da verdade, do homem para o homem. Portanto, para que a comunicação de verdade ela seja emitida e centralizada sem dificuldade, é importante conhecer a teoria da comunicação. Veja, eu comecei dizendo sobre a importância da sua jornada iniciar com referenciais. Eu até pedi para você colocar aqui quem são os seus referenciais. Quem são os homens e mulheres de Deus que te inspiram? Quem são os homens e mulheres de Deus que você percorreria uma jornada para encontrá-los? E se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, qual pergunta você faria? Eu vejo aqui mesmo, você pode aqui agora começar a fazer algumas perguntas. E se você não está no grupo do WhatsApp, você precisa procurar aqui o link nessa página e participar deste grupo. Porque é através do grupo do WhatsApp que você vai poder receber o seu certificado. Muito bem? Mas vamos colocar alguns pontos aqui. Primeiramente, eu quero dizer que a homilética ela vai aprimorar a sua comunicação. E existem várias teorias importantes dentro da comunicação. O que é comunicar? A palavra ela é interessante porque ela fala tornar comum uma ação. Em uma comunicação nós temos quem fala, nós temos quem ouve, nós temos a mensagem e os meios que nós vamos usar para comunicar esta mensagem. Muitas vezes o problema está em quem fala. Outras vezes está em quem ouve, mas, na sua maioria, o problema ele está nos meios de comunicação. Existem alguns ruídos que podem prejudicar, que podem danificar a sua mensagem. E sabe, você precisa ter uma consciência que tipo de comunicador é você. Quais são os meios que você vai fazer isso? E é importante também, toda comunicação para o pregador tem que ser uma comunicação intencional. Anote isso. Você precisa ter uma comunicação intencional. Ou seja, ao pregar, qual é o seu propósito? Nunca pregue sem um propósito. Nunca transmita uma mensagem sem um propósito. Porque se você não tem um propósito, a sua comunicação ela é improdutiva. Se você não tem um propósito, a sua pregação é um discurso vazio. Mas se você tem um propósito, você pode medir os resultados. Muitos pregadores estão em crise. Pastores olham para as suas congregações domingo após domingo, com sentimento de incerteza, com sentimento de vazio, com sentimento, muitas vezes, de fracasso. Você já se sentiu assim? De não saber mais o que fazer para que as pessoas te ouçam? Você já se sentiu assim? Improdutivo no seu ministério?
Eu não sei se sim ou se não, mas todo pregador, em algum momento da sua trajetória, ele pode fazer a seguinte pergunta: Senhor, quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço? Irmãos e irmãs, essa é uma pergunta muito preciosa, porque o pregador, ele precisa ter um senso de autoavaliação. Você tanto precisa aprender a lidar com as críticas, tanto quanto você precisa aprender a lidar com os elogios, mas principalmente você precisa aprender a avaliar a você mesmo. A homilética, ela vai te ajudar a entender como a comunicação ela pode contribuir com a pregação com propósito. Anote bem isto. Um pregador eficaz é sempre um pregador que prega com propósito. Se o seu objetivo é que as pessoas sejam restauradas, ao final da pregação, você precisa perceber quantas pessoas foram restauradas. Se o seu objetivo é levar as pessoas a uma consagração, ao final daquela pregação você precisa saber quantas pessoas realmente foram ou renovaram a sua consagração. Se a sua finalidade, o seu propósito é gerar um despertamento, se o seu propósito é gerar compromisso, toda a sua mensagem ela será desenvolvida para cumprir este propósito. Jesus ele tinha essa mensagem no seu coração. O apóstolo Paulo chega a dizer isso de uma maneira tão interessante quando ele escreve, por exemplo, a sua carta a Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele começa a partir do versículo 16 até o final, ele começa a dizer que ele era um pregador e ele corria e ele se empenhava para que ele pudesse exercer a sua missão de tal maneira. E Paulo coloca alguns pontos importantes ali. Se você perceber, a Bíblia disse que ele tinha metas. Ele disse: assim eu corro, não sem metas. Eu não estou como quem está desferindo golpes no ar. Mas uma coisa eu faço. Ou seja, ele tinha um propósito. Paulo traz a figura de um atleta. E ele mostra que assim como um atleta, ele tinha uma jornada. Assim como um atleta, ele percorria e ele se submetia a um treinamento para alcançar uma coroa. Nós, da mesma forma, ele disse: correi de tal maneira que eu alcanceis. Isso significa que você vai precisar também de melhorar a sua comunicação. E eu vou te ensinar neste curso como desenvolver uma mensagem assertiva, como desenvolver uma pregação que irá cumprir exatamente este propósito. Mas voltando um pouco no que eu disse que a comunicação ela tem o seu primeiro aspecto, o seu emissor. O que fala pode ser tanto o emissor quanto a fonte de transmissão. Mas, por outro lado, pode ser apenas o emissor de outra fonte. O ideal é que o pregador seja o emissor, ele seja uma fonte de transmissão. E para isso ele se utiliza da sua voz. Você conhece a sua voz? Você, como pregador, já teve a oportunidade de fazer um estudo da sua voz? Talvez até mesmo de procurar um fonoaudiólogo e perceber, então, quais são os elementos que você precisa desenvolver. A voz, ela é o canal de emissão. É a voz do emissor, daquele que vai pregar. Com a voz do pregador, ele comunica a mensagem. Por isso, ela deve ser limpa e sem interferência, para que haja uma comunicação positiva. João Batista,
É interessante que quando ele vai iniciar o seu ministério, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E quando você compreende esta importância de você ser a voz, você vai descobrir algo interessante que não é sobre você. Eu vou repetir: pregar não é sobre você. Pregar é sobre ajudar as pessoas, é sobre edificar as pessoas. Pregar não é o meio de você desenvolver o seu ego, mas pregar é o meio de você ajudar as pessoas. Você se torna o porta-voz de Deus. Quantas pessoas, depois de uma palavra, depois de uma pregação, tiveram as suas vidas transformadas? Quantas pessoas, depois de ouvir um pregador, tiveram um impacto tão profundo nas suas vidas, que isso gerou neles um verdadeiro comprometimento. Então, deixa eu te dizer, não é sobre você. Muito dos medos que nós temos para pregar está muito associado com o nosso sentimento de autopreservação. Mas quando você compreende que o pregador, ele se utiliza da sua voz, mas ele mesmo é esta voz do que clama. Quando ele entende isso, então você vai parar de focar justamente em você e começará a pensar em como ajudar as pessoas. É isso que nós precisamos hoje. Nós não precisamos de pregadores que assustem as pessoas, não precisamos de pregadores que oprimam as pessoas, precisamos de pregadores que edifiquem. E edificar é um ponto muito importante. O segundo elemento dentro da comunicação é também você cuidar do seu vocabulário. É muito importante que você, como pregador, desenvolva o seu vocabulário. Você não precisa focar numa ostentação, mas para que a mensagem seja transmitida e alcance as pessoas, você precisa então trabalhar o desenvolvimento do seu vocabulário. E a melhor forma para isso é através da leitura. E eu acho interessante alguém que quer, de alguma forma, ser um pregador, mas ele não quer ler. Ele detesta a leitura. Não lê nem mesmo a Bíblia. O apóstolo Paulo foi claro para Timóteo quando ele disse: aplica-te à leitura. Através da leitura, você consegue então desenvolver o seu vocabulário. Através da leitura, você encontra benefícios reais. A leitura, ela te dá autoridade, propriedade, para que você possa então se comunicar de uma maneira eficaz. Os grandes pregadores são também grandes leitores. Eu não conheço nenhum grande pregador que não seja um bom leitor. Mas todo pregador que se aplica à leitura e aprende a estudar de uma maneira eficaz, ele se torna alguém que tem muito o que dizer. O pregador também precisa aprender a se expressar através daquilo que nós chamamos de sua expressão corporal. A comunicação feita apenas através da voz, ela tem a sua recepção limitada. Por isso, a expressão corporal, ela deve ser estudada também. Porque tudo em você é comunicativo. Tudo em você reflete aquilo que você realmente quer ministrar. Então é muito importante trabalhar esses elementos. Entender a sua voz, entender um pouco mais sobre as teorias da comunicação, se nós queremos, de fato, nos tornar pregadores eficazes. E sabe, existem então alguns pontos aí que você precisa parar. Você se considera um bom comunicador? Ou quando você fala, parece que ninguém te escuta? Você se considera um bom comunicador? Porque você tem
uma mensagem a ser transmitida, a comunicação ela só terá um efeito positivo se houver retorno. O retorno é um modo de desenvolver a mensagem. Hoje nós falamos muito de feedback, ou seja, você fala algo e você consegue ter o retorno daquilo que você está falando, daquilo que você está transmitindo. Então, muito importante trabalhar esses pontos. Porque uma boa comunicação, ela traz grandes benefícios para aquele que fala e ela traz grande benefícios para aquele que ouve. E algumas técnicas importantes, elas devem ser desenvolvidas. Uma boa comunicação, então, ela procurará, de alguma forma, diminuir os ruídos da sua transmissão. Isso é algo muito relevante para que você possa, então, se tornar um bom pregador. Trabalhar, então, esse diagnóstico. Você não precisa trabalhar excesso de palavras, muito pelo contrário. A sua mensagem ela tem que ser concisa, tem que ser uma mensagem bem planejada e escolher as palavras. Talvez você diga, mas então será algo muito mecânico, muito difícil de fazer. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você tem uma única oportunidade para fazer a diferença na vida das pessoas, como você faria? Deixa eu te dar um exemplo. É muito comum nós nos preocuparmos com as últimas palavras das pessoas. Se você vai a um velório, é comum as pessoas perguntarem como ele morreu. Quais foram as suas últimas palavras? Mas essas duas perguntas não refletem perguntas objetivas. Estamos tão focados nas suas últimas palavras porque não prestamos atenção em nenhuma das outras palavras que foram ditas ao longo do tempo. Mas essa escassez nos faz pensar quais foram as últimas palavras. Como ele morreu. Mais importante do que como alguém morreu é saber como ele viveu. Não queira saber como as pessoas morreram, mas queira saber como elas viveram. Como elas tocaram a vida das pessoas, como elas inspiraram uma geração, como o mundo se tornou um lugar importante porque alguém, através do seu discurso, através da sua vida, inspirou outras pessoas e essa pessoa deixou um legado aqui. Então não pense assim. Se você pega uma biografia, e aqui eu te deixo uma palavra muito importante, leia biografias. Aprenda com os erros e acertos de outras pessoas. E você vai notar que os biógrafos, eles gastam páginas e páginas, centenas de páginas, falando como aquela pessoa viveu. E poucas páginas, bem poucas, para falar da sua morte. E isso é algo importante que nós precisamos entender. Jesus, ele nos ensinou este princípio da comunicação de uma maneira eficaz. Portanto, é preciso que você desenvolva isso. Trabalhe os seus benefícios para que você possa, então, se tornar um pregador eficaz. O próximo aspecto que eu quero considerar com você é quem é o pregador. Bom, se nós temos essa jornada e ela começa com um chamado. E entre o seu chamado e o seu comissionamento existe um tempo. E este tempo é um tempo de treinamento. Quem é o pregador? Você se define como? Como um pregador? Um pregador, ele é alguém que recebeu a mensagem de Deus e entrega aos homens. É o que trata com Deus
os interesses dos homens e com os homens os interesses de Deus. O pregador, ele não é um entregador de recados. Ele é um porta-voz de Deus. A pregação é a tarefa primordial da igreja e, por conseguinte, dos que exercem o ministério da palavra. E, no certo sentido, todo crente ele é um pregador do Evangelho, pelo dever de testemunhar a Cristo. Mas nem todos são ministrantes da palavra. Há aqueles que receberam um chamado, um legado, pelo qual eles podem agora se tornar portadores das boas novas. O próprio Senhor, ele deu um presente para a igreja. Se você pega aqui Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele disse que ele mesmo deu uns para a igreja. Ele concedeu dons aos homens. E ele traz aqui, pelo menos 5 categorias destes homens. Para quê? Para que através deles o corpo de Cristo fosse edificado. Para que através deles ocorresse um desenvolvimento da fé. Então, quem é o pregador? Quero te contar uma história. Eu ponho essa história em um dos meus livros, o livro A Base do Ministério da Palavra. Mas é a história de um viajante e um pregador. E certa vez um viajante, ele ia de vários lugares e ele passava numa cidade e ele via ali naquela cidade um pregador pregando, tentando mudar as pessoas. Passava-se anos e anos, ele voltava naquela praça. E naquela praça ele via aquele pregador pregando, tentando mudar as pessoas. E as pessoas andavam de um lado para o outro e não prestavam atenção naquilo que o pregador estava dizendo. Aquele viajante se aproximou daquele pregador e fez a seguinte pergunta. Escuta, há muitos anos eu passo nessa cidade, venho até essa praça e vejo você aqui nessa praça pregando, tentando mudar as pessoas e elas não mudam e elas não te escutam. Por que você não desiste? O pregador se voltou para aquele viajante e ele disse, é muito simples. É porque se eu parar, serão elas que terão conseguido me mudar. Perceba que lições nós podemos extrair desta lição. Porque existe aqui a crise do pregador. Se você não sabe o que você é como pregador, isso gera uma grande crise. Uma crise do ofício, ela pode levar você a perder o ânimo de ouvir a Deus. Qual foi a última vez que uma palavra ela veio como encargo no seu coração? Uma forma de descrever o pregador é como aquele que fala ou aquele que usa um martelo para esmiuçar uma rocha. É assim que se descreve um pregador. E é por isso que a palavra é pregador, ele é um predicante. É aquele que faz uma prédica, uma fala, um discurso, ele prega. E ele faz isso de que forma? Esmiuçando uma pedra. Ele faz isso porque ele ouviu de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus. Ora, o ministério da palavra é este aspecto de receber do Senhor. O ministério da palavra, então, é essa dimensão em que eu posso receber de Deus, ouvi-lo, compreender. E quando você realmente ouviu de Deus, você se torna apto para pregar. A sua igreja não está sendo transformada porque você parou de ouvir de Deus. As pessoas deixaram de ouvir a sua mensagem porque talvez a sua mensagem ela dá tiro para todos os lados, ela não tem um foco, ela não tem um objetivo. O
o pregador ele precisa entender isso. A pobreza espiritual de muitas pregações, ela resulta da falta do cultivo espiritual. Meditar, estudar e orar com devoção produz poderosas mensagens. Por isso, o propósito da homilética e deste curso, portanto, é treinar você, é te auxiliar a ser um pregador eficaz, um pregador que fará a transmissão da mensagem de Deus de uma maneira clara, com objetivo e com propósito. Talvez essa seja a sua situação, mas eu quero, de alguma forma, te incentivar hoje a encontrar um senso de esperança, de sentido. Hoje, as pessoas estão perambulando de um lado para o outro. E onde estão os pregadores? Os pregadores estão preocupados com o seu ego, com as suas curtidas, estão preocupados com as suas vaidades, num tempo onde o mundo passa por uma grande crise. Quando, no futuro, os historiadores se lembrarem deste tempo, será que o seu nome estará entre aqueles que mudaram a vida das pessoas através da palavra? É interessante, porque uma pesquisa mostrou que uma das palavras mais pesquisadas no Google nos últimos meses não foi a palavra pandemia, não foi a palavra Covid, mas foi a palavra esperança. E é interessante, porque é um tempo que nós podemos nos comunicar com tanta convicção. Por quê? Que as pessoas não estão encontrando. É natural, e nós temos percebido, cada vez mais pessoas se afastando, se esfriando. E elas fizeram isso porque às vezes foram na sua igreja, às vezes ouviram o seu discurso, que tinha tudo menos esperança. A palavra de Deus. É como se a palavra se tornasse rara, e a raridade dela não está aqui pelo fato de ser algo difícil, mas está pelo fato de que o pregador, ele não está se aqui com as dicas que ele possa receber para simplesmente melhorar o seu desempenho. Eu vou te conduzir ao nível de uma performance ministerial que vai surpreender você e vai transformar a vida das pessoas. Se preparem para uma verdadeira revolução, para um tempo de profunda transformação. Porque como pregador, você precisa ter esta viva consciência da responsabilidade do seu chamado. Então, o que é um pregador? Qual é a essência do seu trabalho? Como ele começa? O pregador ele começa primeiramente porque ele teve uma experiência. Ele é alguém que recebeu algo para transmitir. Não é uma lata vazia. Pelo contrário, nós temos muitas latas vazias. Pessoas que fazem muito barulho e não têm nenhum conteúdo. Agora, o pregador é alguém que teve essa experiência, mas um outro aspecto importante, ele é alguém que tem uma vocação. Ao pregar, você vai entender isso. Ao pregador cristão, é necessário vocação. Não uma simples vocação natural da palavra, mas uma vocação especial, uma convicção de que você tem um chamado divino. Uma convicção de que você foi chamado para transmitir uma palavra de esperança, de vidas. E isto é uma verdadeira batalha espiritual. Porque há uma disputa hoje pela mente humana. Há uma disputa hoje pela vida das pessoas. Mas nós recebemos as boas novas. Mas se você transmitir as boas novas sem convicção, se você transmitir as boas novas sem entusiasmo, às vezes eu vejo alguns pregadores e parece que eles precisam mais de ajuda.
do que podem ajudar alguém. Falta unção, falta brilho, falta entusiasmo, falta energia. E como resultado de quê? De uma formação errada, de um preparo inadequado. Você precisa estar preparado para cada oportunidade. Você precisa estar preparado para ser um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Decida não pregar de qualquer jeito. Decida fazer da sua pregação uma verdadeira obra de arte, onde as pessoas serão transformadas e edificadas. Um pregador, ele precisa também desenvolver a sua personalidade. Existem pontos da sua vida que precisam ser cultivados. Novos hábitos precisam ser formados. Uma mente esclarecida. Um pregador deve ser conhecido também pela sua cultura e não pelos seus achismos. Vivemos um tempo em que as pessoas, elas têm opinião sobre tudo. Mas a opinião delas não está fundamentada. A opinião delas está baseada em apenas num ponto de vista. A opinião dela está muitas vezes baseada em alguma coisa que ela ouviu de outros. E sabe, é muito mais importante do que ter um ponto de vista, é você ter uma visão. É você ter uma cosmovisão. É você ter uma visão, sabe, de uma maneira tão clara acerca do mundo que você foi chamado para servir e para alcançar. John Stott escreveu uma obra muito importante e o tema do seu livro em português, ele traz algo muito emblemático para mim. Ele disse: eu creio na pregação. Como pregador, você precisa crer na pregação, que ela é um método de Deus para alcançar os perdidos, que ela é um método de Deus para edificar as pessoas. É através da palavra. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifique, mas ao abrir a sua boca, não apenas no discurso, mas no seu relacionamento no dia a dia, que sejam palavras que irão edificar. Isto traz uma verdadeira transformação na vida do pregador e na vida das pessoas. Uma característica importante que eu vejo na vida de Charles Spurgeon, ao ler as suas várias biografias, ao estudar a sua obra, você vai perceber que ele tinha uma consideração muito importante. Ele desejava a oportunidade de pregar. Ele sentia uma comunhão com Deus tão plena, tão forte, quando ele estava em um púlpito. Ali ele dizia: eu estou não apenas em comunhão com Deus, mas eu sou instrumento de Deus, um vaso de Deus para alcançar as pessoas, para edificar. Sabe, são boas novas, são boas notícias. Este é o método de Deus para nós. Isso é muito importante, porque o pregador, ele é alguém que transmite. A personalidade do pregador é como a força motora que faz o sermão acionado pelo Espírito Santo. O sermão, ele não tem um fim em si mesmo. Mas o pregador, ele faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo. Você pode ouvir um pregador pregar uma mensagem e ser profundamente impactado pela mensagem deste pregador. De repente, outra pessoa vai pegar aquele mesmo sermão, aquele mesmo esboço, e vai tentar pregá-lo. E você vai perceber que muitas vezes o resultado não é nem 1%. Porque o ministério da palavra, ele tem fundamentos. O ministério da palavra, ele envolve quem fala e quem ouve e o que está sendo dito. Charles Spurgeon, ele tinha esse desejo por pregar. Não é
apenas uma oportunidade, mas era um desejo de ser canal de Deus para a transformação da vida das outras pessoas. E eu quero aqui gerar em você esse desejo por pregar. Gerar em você de perceber que os campos estão brancos para a ceifa. Mas onde estão os ceifeiros? Os campos estão prontos para a colheita. Mas onde estão os ceifeiros? Eu me lembro de um julgamento que ocorreu na década de 90. Havia ali um homem nos Estados Unidos e ele foi acusado de um crime que ele não havia cometido. Algumas evidências foram colocadas com a finalidade de incriminá-los. O crime era um crime passível de pena de morte. E no desenrolar de todo aqueles julgamentos, onde todas as pessoas já estavam convencidas que ele realmente deveria morrer de morte penal. Mas, no meio desse caminho, a sua defesa trabalhando constantemente, o seu advogado era alguém preparado, mas era alguém que também acreditava na inocência do seu cliente. E ele começou então a buscar aquilo. Então, apareceu uma testemunha. Mas não era qualquer testemunha. Era a testemunha. Era alguém que disse: ele é inocente. Eu sei quem cometeu este crime. As provas foram apresentadas. As evidências foram colocadas. Aquele homem que estava destinado à pena de morte, ele foi salvo da pena de morte porque uma testemunha se aproximou. Uma testemunha deu o seu testemunho e mudou a história daquele julgamento. Eu olho para o cenário hoje e vejo os conflitos internacionais, vejo as crises interiores, vejo a situação de desespero. Às vezes você anda pelas ruas e você olha no rosto das pessoas. Elas estão como que anestesiadas. Elas estão como que indo de um lado para o outro, sem quem realmente as confrontem com um testemunho vivo, não com a informação qualquer. Eu estou falando de uma testemunha viva. Assim como aquele advogado, ele estava preparado, muito bem fundamentado para fazer a sua defesa. A minha pergunta é: você como pregador, está preparado para trazer a razão da esperança que há em você? Onde estão os pregadores? Onde estão as testemunhas? Onde estão aqueles que vão transformar este mundo através de um ministério da palavra eficaz? E eu quero desafiar você. Eu quero terminar esta introdução do nosso curso lembrando que você precisa participar aqui do grupo do WhatsApp para que você possa receber o material e também para que você possa receber o seu certificado desse curso de homilética. Mas eu quero terminar dizendo que nesse processo de preparo do pregador, onde vemos que a sua jornada ele se iniciou a partir de uma experiência, de uma convicção, alguns cuidados que ele também precisa ter. Entre esses cuidados é o cuidado com a sua saúde. Muitos pregadores limitam a eficácia da sua obra. Por quê? Porque eles desprezam a sua saúde. Uma boa saúde era indispensável ao pregador. No ministério sacerdotal do Antigo Testamento, exigia-se saúde perfeita dos que exercia o sacerdócio. No Novo Testamento, a exigência não é tão literal, porque o ministério ele é visto sob uma perspectiva espiritual.
Mas ainda assim, o pregador, ele precisa ser alguém que desfruta de uma saúde plena. E aqui, eu estou falando também da saúde emocional, da saúde física e da saúde espiritual. Um pregador que despreza esses três elementos, dificilmente ele será alguém que irá desenvolver o seu ministério com eficácia. É preciso cuidar da saúde emocional do pregador. Porque uma vez que você está diante dos holofotes, diante de milhares e milhares de pessoas, transmitindo esta unção, ao ponto de Jesus dizer e perguntar quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Muitos pregadores estão desanimados, frustrados e limitados à sua produtividade, porque a sua saúde emocional ela foi fortemente abalada. A sua saúde física não recebeu os devidos cuidados e a sua saúde espiritual, consequentemente, ela foi afetada. Como pregador, nós vamos ver isso nesse curso. Alguns cuidados de como você pode cuidar desses três elementos. Mas deixa eu te perguntar, você cuida da sua alimentação? O pregador, ele deve alimentar-se de uma maneira adequada, atentando para a qualidade e não para a quantidade da comida. Certas comidas indigestas são prejudiciais à saúde e devem ser evitadas. E você precisa tomar este cuidado, porque um atleta toma este cuidado. Um atleta ele está comprometido com uma alimentação saudável. E você, que foi chamado a correr de tal maneira, então, por que você seria diferente? Um pregador deve ser alguém que tem atividade física regular. Muitos pregadores desprezam o exercício físico. E o corpo, ele é um mecanismo que funciona. Deus trabalhou isso de uma maneira tão importante. Você tem atividade física regular? Então, criou-se um falso consenso sobre o exercício físico, baseado numa palavra que o apóstolo Paulo até havia dito lá a Timóteo, quando ele disse, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Se tomarmos apenas a primeira parte do texto para condenar o exercício físico, estaremos interpretando de uma maneira errada este texto, sem considerarmos o contexto daquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. O apóstolo não está condenando a atividade física, mas ele está enfatizando os benefícios do exercício físico associado também ao exercício espiritual da piedade. Eu tive a oportunidade de conviver com Russell Shedd em algumas ocasiões. Em alguma oportunidade, eu fiz algumas listas, algumas perguntas para entrevistá-los. Eu não sei quantos conheceram o Russell Shedd, mas eu achei algo muito importante, como ele dizia que iniciava os seus dias com atividades físicas. Até os últimos dias da sua vida, ele foi um homem que, no auge da sua idade, ele estava na sua melhor forma, porque ele não desprezava a atividade física. Muitos pregadores e palestrantes estão fazendo isto. Estão entendendo a necessidade de você estar bem preparado, cuidando da sua saúde. Outro aspecto importante é acerca do descanso suficiente. Um certo pregador, ele trouxe algo tão interessante, como ele falava que em alguns momentos, uma noite bem dormida, ou um sono
reparador era muito mais produtivo numa véspera de pregação do que uma noite toda numa vigília. Ele estava dizendo porque as pessoas usam às vezes as vigílias para compensar o mês inteiro que não oraram. A oração ela deve fazer parte do nosso discurso. A oração ela deve fazer parte da nossa experiência. Mas também você não deve desprezar isso. Não há maneira mais eficaz de se recuperar das energias do que o sono, pois ajuda a manter o corpo forte. O trabalho do ministro do Evangelho é de fato pesado, requer muito dele. Atividade física colocada dentro dessa maneira, mas um repouso adequado. É por isso que nós vemos Jesus. Quantas vezes ele procurou um lugar para descansar? Nós precisamos, como pregadores, cuidar de todos esses elementos. O pregador deve ter horas regulares de sono. Jesus deu o exemplo. Quando se sentia cansado, dormia em qualquer lugar, como por exemplo na polpa de um barco. Outro ponto importante do seu preparo como pregador é, sem dúvida, a sua preparação intelectual. Às vezes, é comum você ouvir um pregador dizer: a letra mata. Já ouviu isso? A letra mata, mas o espírito vivifica. Bom, esse pregador precisa também compreender o que era hermenêutica. Nós vamos falar na nossa terceira aula sobre hermenêutica, onde você vai entender que uma das suas tarefas é interpretar corretamente as Escrituras. Então, dizer que a letra mata como um pretexto para não desenvolver-se intelectualmente incorre em erros. A seriedade do ministério da palavra exige esse cultivo. Não basta ao pregador uma boa saúde, uma excelente vida espiritual. A palavra intelecto vem do latim intellectus, que significa a ação de compreender, conhecimento, ou seja, a inteligibilidade da fé, de distinguir, de entender, de compreender. Do termo intelecto surge a palavra inteligência. Em psicologia, inteligência é o conjunto de aptidões em função das quais os indivíduos aprendem mais rapidamente novas informações e se revelam mais eficientes no manejo e aproveitamento adequado de conhecimentos já armazenados através do aprendizado. Então você precisa cuidar da sua intelectualidade. E como nós temos visto hoje pregadores anticultura, pregadores que acham que Deus deu a eles outra coisa que não foi uma Bíblia. Se Deus nos deu uma Bíblia, eu creio na autoridade das Escrituras, eu creio na inspiração deste livro, eu creio no propósito de Deus deste livro. Se Deus nos deu este livro e ainda foi muito claro quando diz aplica-te à leitura, então, como desobedecer a isto? É preciso investir na sua boa formação intelectual. E é por isso que o papel de um mentor, de um formador, é muito importante. De alguém que vai te inspirar, que vai te orientar, que vai oferecer uma boa formação. Mas não qualquer pessoa, eu estou dizendo de alguém que tem resultados, de alguém que tem frutos para isso. Um pregador ocioso, na busca do conhecimento gerais, seculares e bíblicos, será medíocre e vazio na apresentação da sua mensagem. Um certo pregador disse que Jesus escolheu pescadores indoutos para que fossem os seus primeiros pregadores, mas não os deixou na ignorância. Não os deixou na ignorância. Antes, desenvolveu neles
um alto grau de sabedoria. Paulo ensinou que o pregador deve saber o que quer e não deve ofuscar a espiritualidade, mas ser usado em benefício da obra de Deus. O cultivo da mente exige tempo. O pregador deve administrá-lo de forma tal que o peso do conhecimento e o da vida espiritual se equilibrem. Então, erudição e espiritualidade são duas coisas que devem caminhar junto. Crescer na graça e no conhecimento, diz a palavra, é imperativo para a nossa transformação. Um bom pregador é alguém que cuida do seu tempo e ele investe na sua formação. Tem muitas pessoas que até fizeram um bom seminário, mas nunca mais voltaram a estudar. Às vezes eu encontro com os pregadores que eles estão lá, eles até leram alguns livros um dia, mas esqueceram completamente da necessidade de continuar aprendendo. Se você tomar isto como um princípio prático neste treinamento, eu quero saber, você vai lá no nosso grupo lá, da Escola de Pregadores, eu gostaria que você escrevesse lá qual livro você está lendo. E não me diga que você não tem tempo para ler. Não, que você não tem a prioridade. Que você não tem, às vezes, é um compromisso com o ministério que Deus colocou diante de você. Então, é preciso que você invista tempo nesta formação espiritual. Adquira bons livros. A leitura dos clássicos, de algumas obras que são referenciais, vão moldar você, vão transformar a sua vida. E eu quero terminar então, te desafiando a você criar este hábito de desenvolver uma dinâmica em torno do seu ministério. Amanhã, às 20 horas, nós vamos ter a segunda aula. E eu vou apresentar para você amanhã algumas ferramentas de como você pode, então, se preparar, como você pode criar um sermão. Eu vou mostrar para você por que você deveria deixar de pregar alguns sermões e se focar em um sermão que realmente tem propósito. Eu estou te convidando a fazer parte de uma nova revolução. Mas eu preciso do seu compromisso. Porque se você não tem um compromisso, se você não tem a capacidade de abrir mão de nada para estar aqui amanhã, então você precisa parar e questionar os seus frutos. Você precisa parar e questionar aonde você quer chegar e o que você quer alcançar. E eu vou estar aqui com este propósito de ser um canal de Deus na sua vida, de transmitir esse legado, de ajudar você a percorrer esta jornada, mas esteja preparado para investir. Se você é um pregador preguiçoso, não apareça aqui amanhã. Se você é uma pessoa preguiçosa que não quer realmente caminhar a segunda milha, você não precisa nem entrar no grupo especial. Porque eu coloquei um grupo especial onde eu vou oferecer um treinamento especial para você. Então eu te espero aqui amanhã, no nome de Jesus. O link para você entrar lá neste grupo especial está aqui na página, está também no Instagram. Entre lá no Instagram e aqui no Facebook e você vai então entrar neste grupo especial, mas entre com um coração aberto para ser transformado. No nome de Jesus. Amém? Eu vou estar respondendo as suas perguntas também na nossa terceira aula. Você pode anotar as perguntas. Nós vamos ter uma sessão aqui e eu vou só responder as suas perguntas. Um forte abraço a todos. Você pode aqui escrever nos comentários no nome de Jesus. Obrigado a todos e com muito entusiasmo. Até amanhã. No nome de Jesus.